Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 7 de junho, sábado da 7ª semana da Páscoa. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 21 de São João, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje são os últimos versículos do capítulo 21 e do próprio Evangelho de São João. Chegamos ao encerramento do Evangelho de São João e praticamente do tempo pascal, porque já na noite deste sábado celebraremos a vigília de Pentecostes e amanhã, com a solenidade de Pentecostes, se encerra o tempo pascal e se começa a segunda parte do tempo comum. O evangelho de hoje é uma continuidade do evangelho de ontem. Aquele diálogo que Jesus teve com Pedro na sua última aparição como ressuscitado, na margem do lago de Tiberíades, onde Jesus, por 3 ocasiões, fez a mesma pergunta para Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? Após esse diálogo tão cheio de simbolismo, Pedro percebe que vinha atrás dele e de Jesus o jovem discípulo, conhecido como o discípulo que Jesus amava. O jovem discípulo é João. Com certeza, ele era o discípulo mais novo no grupo dos 12. E Jesus tinha um carinho todo especial para com o jovem João. Na última ceia, João teve a ousadia de deitar a sua cabeça no peito de Jesus. Isso manifesta toda a relação de intimidade, de comunhão, de amizade que existia entre o jovem discípulo e Jesus. E não deve ser também esta relação de amizade, de comunhão, de amor que devemos ter para com Jesus? O discípulo é aquele que, antes de tudo, vive na amizade com seu mestre. Uma amizade que é sustentada pela oração. E assim, quando Pedro percebe que João estava seguindo a eles, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e o que vai ser deste? Não esqueçamos que um pouco antes, Jesus tinha previsto até mesmo o martírio do apóstolo Pedro, quando chegou a dizer para Pedro: em verdade eu te digo, quando era jovem,
tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E aí São João vai terminar dizendo: Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Por isso, Pedro, sabendo que Jesus tinha profetizado a respeito do seu próprio martírio e também o martírio dos demais apóstolos, Pedro quer saber, em relação a este jovem, o que vai ser dele, Jesus? E Jesus dá uma resposta muito enigmática. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Correu o boato de que Jesus estaria falando que o jovem discípulo não morreria. E, no entanto, Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Realmente, aqui Jesus está dizendo que se os outros apóstolos sofreriam o martírio, e realmente cada um deles tombaram, derramando o próprio sangue na fidelidade a Cristo e no testemunho do Evangelho, João, o jovem discípulo, foi o único que não sofreu o martírio de sangue. João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebeu a inspiração para escrever o livro do Apocalipse. E ali, na ilha de Patmos, João viveu até os seus 90 anos, à base de trabalho forçado, sofrendo todo tipo de tortura, humilhações, privações, a começar a privação da sua própria liberdade física. João não sofreu o martírio de sangue. É isso que Jesus quer dizer quando fala: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Até que o reino de Deus chegasse, e chegasse através do anúncio e o testemunho dos apóstolos, João, no entanto, seria o último apóstolo a encerrar a revelação da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, com a sua revelação, se encerrou com a morte do último apóstolo, o jovem discípulo. Não viveu o martírio de sangue, mas viveu o martírio que todos nós cristãos devemos viver no dia a dia. O martírio de cada dia. Aquilo que a igreja chama o martírio branco, incruento, sem derramamento de sangue. Porém, talvez este seja o martírio mais difícil de se viver, onde a cada dia temos que morrer um pouco mais para nós mesmos, para o nosso ego, para o pecado, a fim de darmos verdadeiro testemunho do Cristo e da nossa conversão para o Cristo. O martírio de cada dia, que é o martírio da alma, nos convida a cada dia também a derramarmos um pouco de sangue, suor e lágrimas por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, para permanecermos fiéis ao caminho de Jesus. E se nós não formos capazes de sofrer alguma coisa por causa do Evangelho no meio deste mundo, é sinal de que não somos verdadeiros discípulos de Cristo. A verdade é esta, queridos irmãos e irmãs: se levarmos Jesus a sério, se levarmos mesmo o Evangelho a sério em nossa vida, vamos ter que derramar a cada dia sangue, suor e lágrimas. Vamos ter que morrer para nós mesmos a cada dia e abraçar a cruz de Cristo. Sim,
O cristão atualiza a paixão do Senhor em sua vida, no seu próprio corpo. Porque este mundo que crucificou a Cristo continua o crucificando agora na pessoa dos seus seguidores. João não sofreu o martírio de sangue, mas ele sofreu o martírio de cada dia, o martírio da alma, a cada dia suportando os tormentos, as aflições, as injúrias, as torturas, numa ilha, exilado, vivendo como escravo. Mesmo assim, ali, ele morria para o seu eu e dava testemunho de Cristo. Ali ele permanecia fiel ao seu Senhor, a cada dia subindo na cruz com o Cristo. Se nós também formos dignos de sermos reconhecidos como seguidores do Cristo, também vamos ter que abraçar a cruz a cada dia. Não esqueçamos que o caminho do mestre é o caminho do discípulo. O próprio Jesus disse isso uma vez. Para o discípulo, basta ser como o mestre. Porém, o discípulo não pode ser mais do que o mestre. A vida do cristão é uma configuração contínua ao Cristo. E quando falamos do Cristo, falamos do mistério da sua cruz e também da sua ressurreição. Que o testemunho do jovem discípulo, o discípulo que Jesus amava, possa nos encorajar e também nos questionar até onde seremos capazes de ir para permanecermos fiéis ao Cristo. O martírio de cada dia é o nosso caminho de participarmos da paixão do Senhor, permanecendo firmes no nosso testemunho e na nossa fidelidade a Cristo, mesmo quando o mundo continua crucificando nosso Senhor, porém agora crucificando os seus seguidores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.